Sabe uma coisa que é interessante? As bênçãos do Senhor, sem Ele, elas se tornam inúteis. Você até pode ser abençoado por Deus, mas sem Ele, você não sabe o que fazer com a bênção, porque você não tem um alvo. Sem o alvo, você não tem direção para poder usar as bênçãos que Ele te deu. Olha só como é que você precisa de Deus. Não queira coisas grandes sem o Deus grande. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de começarmos essa mensagem, eu gostaria de estar fazendo uma oração porque eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações. Só que eu peço e faço essa oração sempre porque eu acredito que não existe ninguém melhor para explicar a palavra do Senhor do que o próprio autor dessa palavra, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem pode vivificar a letra, Ele é quem pode ensinar aquilo que eu não posso ensinar. Ele é quem pode tocar o seu coração de uma maneira que eu não posso e trazer transformação, não apenas uma motivação momentânea que vai passar, mas sim um indicativo de que ainda há esperança para você e dá tempo de você voltar para o Pai. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças eu te dou, meu Deus, porque mais uma vez eu posso, meu Deus, ministrar essa palavra. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha me ensinar, meu Pai, e ensinar aos meus irmãos, meu Deus, de que nada mais importa e é mais precioso do que a Tua presença. Ensina, meu Pai, os nossos corações, meu Pai, a desejar e ansiar por Ti, meu Pai. Eu peço, por favor, meu Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas e nos ensine, meu Pai, cada vez mais e mais a Te amar em primeiro lugar, acima de tudo e todas as coisas. Essa é a minha oração e é isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema que Deus colocou no meu coração hoje é sobre Ele te ama, Ele ainda te quer. Você pode voltar para Ele hoje. E por que eu estou falando isso? É porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós olhamos Deus de uma forma equivocada. Em Apocalipse está escrito que muitos naquele dia eles não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque eles cometeram pecados, por exemplo, de imoralidade, de impureza, cobiça, inveja? Sim, também está escrito isso. Mas também está escrito que muitos eles vão perder o reino dos céus, não apenas por essas coisas imorais, não por apenas as obras carnais simplesmente, mas porque amaram mais a bênção do que amaram a Deus. Amaram mais as bênçãos do que o Deus que abençoa. E eu acho que isso é um alerta muito grande para nós, e tendo essa mensagem, essa passagem de Apocalipse, eu consigo perceber que a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que o próprio Jesus ele ensina a seus discípulos, ela vai nos dizer muito sobre isso. Quantas vezes eu e você, que nós estamos envolvidos com o ministério, às vezes as coisas não fluem do jeito que normalmente elas fluem, às vezes você que ministra como eu, as palavras não vêm, e o sentimento que vem naquela hora talvez venha a ser de caramba, eu tô aqui fazendo talvez a coisa certa, mas quem sabe você está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Porque às vezes nós criamos um determinismo na nossa cabeça de que porque nós estamos aqui, Deus tem que fazer, mas não é na nossa hora. É no jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. E se Ele quer. Não é do nosso jeito. E é uma coisa que Deus ele vem sempre me lembrando, sabe? E Ele usou meu discipulador para falar isso de uma maneira muito sábia. Ele falou comigo esses dias: Pedro, não queira Deus para que você possa pregar, mas queira ter um relacionamento com Deus, para que assim você venha transbordar e a sua pregação venha ser o seu testemunho do seu relacionamento. Você querer pregar a palavra do Senhor ou fazer qualquer coisa por Ele, sem ter um relacionamento primeiro com Ele, é a mesma coisa de você querer transbordar estando vazio. Não tem como. Ou pelo menos é muito mais difícil se você parar para pensar. Assim foi com grandes homens de fé. Por exemplo, se você olhar a história do rei Saul, ele queria transbordar. De fato, talvez ele queria fazer a coisa certa, mas acabou fazendo errado. Ele fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. Ele desobedeceu a Deus. Ele foi oferecer sacrifícios a Deus quando Deus falou que queria obediência. E aí está, ele fez talvez o certo por querer sacrificar, mas o errado porque desobedeceu, desconsiderou a palavra do Senhor.
Então até mesmo a coisa certa, mas com a motivação errada, ela pode te levar para o engano, pode te afastar de Deus. E é esse o erro, meus irmãos, que eu não quero que você cometa. Que eu tenho que me atentar como ministro da palavra do Senhor. E também você, que tem um dom, que tem um chamado, você tem que tomar cuidado e sempre examinar o seu coração para que você não pense que aquilo que ele te deu é seu. E pronto, acabou, ele tem que fazer. Não. A sua vida não é apenas o seu ministério, não é apenas aquilo que ele te chamou. A sua vida só faz sentido se Deus continuar presente, porque na medida que você vai se afastando dele, a sua vida vai perder o sentido. Você pode estar o tanto que você quiser envolvido com o seu ministério. Sem Deus, a sua vida perde o sentido. Então vamos abrir na parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, e fala sobre muitas coisas que se perderam essa parábola na realidade. Vai falar sobre a dracma perdida e tantas outras coisas. Mas o destaque aqui é sobre o filho pródigo. Está em Lucas capítulo 15, tem, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, onde Jesus Cristo ele explica que um pastor de ovelhas, ele percebe que uma das ovelhas se perdeu, então ele deixa as 99 de canto e vai atrás da ovelha perdida. Assim é Deus, por um pecador que se arrepende, a festa nos céus, para você perceber o quanto ele te ama, ele te quer. Mas não basta ele apenas te amar, você tem que corresponder a esse amor. E não corresponder, eu não falo tipo assim, de você corresponder à altura, de você, sabe, conseguir fazer reciprocidade, não é isso, porque o ser humano, como ser humano limitado, que depende do amor de Deus, o amor de Deus é completo, é suficiente em si mesmo. E nós precisamos do amor, nós precisamos ser amados para amar, precisamos de reciprocidade. Deus não, Deus ele é suficiente nele mesmo. Porém, como nós vamos ser recíprocos com um Deus assim, sendo que nós precisamos e ele é a fonte? Não é possível nós vivermos à altura. Porém, é possível que nós tomemos a decisão de aprender a amá-lo e a valorizar a presença dele acima de todas as coisas. Essa é a mensagem que flui a minha vida. Sabe, eu comecei esse canal justamente por isso. A primeira mensagem foi: valorize a presença de Deus. O primeiro homem trocou a presença de Deus. E com o filho pródigo não é diferente. E você já vai entender o contexto dessa história. A parábola do filho perdido ou do filho pródigo em outras traduções. E diz bem assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Vamos parar por partes aqui essa parábola. Vamos analisá-la por partes. A primeira coisa que você tem que entender é que o filho pródigo, ele queria a herança dele. Você sabe o que é uma herança, no caso? A herança é algo que o seu pai ou sua mãe constrói ao longo da vida e depois da morte deles, você acaba tendo direito. É algo que eles decidem deixar para você. Então o que o filho está falando aqui para o pai? Ele está demonstrando claramente que ele prefere a herança do que o pai. Olha só que coisa terrível. Quantos filhos a gente vê, por exemplo, nas notícias hoje, matando os seus pais porque eles querem a herança dos pais? Porque eles pensam que tendo a herança, eles vão conseguir ter paz, que eles procuram, sendo que essa paz está em Cristo. Porém, muitas vezes nós fazemos isso. Nós como pregadores, nós como pessoas que cantam, que louvam o Senhor ou que têm outros ministérios, nós nos apegamos ao ministério de tal forma e nós esquecemos que sem aquele que abençoa seu ministério, a sua vida não faz sentido. Meus irmãos, isso é sério. Todo ser humano está passivo de passar por esse erro. Mas acredite, ainda dá tempo. Se você está ouvindo essa mensagem e você se perdeu no caminho, ainda dá tempo. Há um caminho ainda para que você possa voltar. E esse caminho sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Se você estava no ministério e se perdeu, se você estava fazendo, até mesmo recebendo as bênçãos do Senhor e começou a amar mais as bênçãos do que o próprio Deus, Ele hoje quer corrigir o seu coração para que você não venha perder Ele, que é o seu bem mais precioso. E continuando, e olha que uma coisa interessante. O que a Bíblia vai dizer? Que o filho pródigo, ele pega a sua herança
E assim ele gasta irresponsavelmente. Sabe uma coisa que é interessante? As bênçãos do Senhor, sem ele, elas se tornam inúteis. Você até pode ser abençoado por Deus, mas sem ele, você não sabe o que fazer com a bênção, porque você não tem um alvo. Sem o alvo, você não tem direção para poder usar as bênçãos que ele te deu. Olha só como é que você precisa de Deus. Não queira coisas grandes sem o Deus grande. Sabe, isso me faz lembrar uma coisa, o Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Quando eu comecei no meu trabalho novo, eu estava conversando com algumas pessoas, sabe? E começaram a passar algumas bandas de alguns músicos de rock e outras coisas, cantores famosos, sabe? E nós estávamos olhando e conversando e do nada surgiu um papo do seguinte: nossa, tal pessoa, ele alcançou a fama, mas mesmo assim se matou. Foi assim com cantores, grandes artistas. A fama, eles sucumbiram por isso. E veio uma pessoa e falou: claro, né? O amor ao dinheiro. É por isso que eles morreram. E é verdade, o amor ao dinheiro leva para a ruína. Mas a conclusão que eu chego com isso é que coisas grandes, sem o Deus grande, vão te levar para um vazio gigante. Não dá. Não dá para você querer coisas grandes na sua vida sem o Deus grande. Se você ganhar o mundo, o próprio Jesus Cristo, e agora vem a interpretação correta dessa passagem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter tudo aquilo que esse mundo pode te dar e depois perder a sua alma? Não adianta. Não adianta, porque esse mundo passa, meu irmão. E isso é uma coisa que o Espírito Santo ele coloca no meu coração como um apelo a você. Não perca seu tempo. Essa vida passa, nossa vida chega no máximo a 70, 80 anos. E a Bíblia diz que para aqueles que são mais fortes, esses dias são canseira e enfado. Você não precisa de depender dessa terra. A Bíblia já diz: miserável é o homem que confia no homem. Miserável é o homem que tem a sua esperança nas coisas dessa terra. Por isso, primeiro, corram, coloquem o alvo certo, que é o reino de Deus, porque ainda dá tempo. Eis que o Filho de Deus vem. Há um tempo atrás eu preguei sobre isso, sabe? Quanto mais os bens, quanto mais a necessidade de você ter bens materiais para você sentir migalhas. O Dr. Augusto Cury diz, um psiquiatra muito famoso, ele fala o seguinte, que miseráveis são essas pessoas que precisam de migalhas para sentirem pouco. Nós precisamos tomar cuidado, porque onde estiver o nosso coração, ali também estará a nossa riqueza de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se a nossa riqueza já está nessa terra, então, meu irmão, qualquer coisa que vai sobrevir sobre você, guerras, rumores de guerras, é o que mais acontece. Você vai entrar em pânico, você vai colapsar. Mas se a sua esperança estiver no reino dos céus, então, a partir de agora, a sua esperança tem nome. E ela é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E então, continuando a parábola, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar por necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E desejava encher o estômago com as lavagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Olha só que coisa horrível. O filho pródigo, depois de gastar a sua fortuna, depois de amar mais as bênçãos, ele percebe que a situação dele se torna miserável, a ponto dele querer comer comida de bicho e ninguém dá a ele. E não é a vontade de Deus, acredite. Deus ele não quer, você não precisa ir para a lama para você perceber que você precisa dele. Mas o problema é que a maioria das pessoas passa por isso, para depois cair em si. E tem pessoas que infelizmente nem assim. O que ao meu coração, para poder entender isso, você só pode estar muito insensível mesmo. Seu coração ele tem que estar congelado para você perceber que a sua vida chegou nesse ponto e você, pronto, você não é capaz de fazer nada. Sabe? Foi o que acontece com o filho pródigo. Ele gasta sua fortuna irresponsavelmente, assim como os famosos que eu citei anteriormente. Vai lá, eles ganham sua fortuna, rios de dinheiro, e depois você vai ver, o cara tá na sarjeta. Não espere estar na sarjeta para você perceber que você precisa de Deus na sua vida. Então, continuando, então nada lhe davam, ou seja, nem a comida de bicho estava dando para ele. E depois a Bíblia diz, e ela é sensacional em usar esse termo, caindo em si. Ou seja, o filho pródigo de repente ele percebe, não, para.
A minha vida, olha como é que a minha vida chegou. Eu era filho de um homem de posses. Eu estava na presença dele e olha como é que a minha vida está. Ou seja, caindo em si, ele realmente percebendo a sua realidade, olha o que ele vai pensar aqui consigo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai? Ele está se comparando aos empregados, não são com os filhos, não é com seu irmão que ficou na sua casa. Ele está falando: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho. Ele começa a planejar. Depois que ele cai em si, ele começa a planejar. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, olha a atitude do pai, como é que é maravilhoso. E o pai, para você que não entendeu, o pai é Deus. Ainda estando de longe, o seu pai viu. E cheio de compaixão, ele correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho falando e tendo isso em mente, porque quando você peca e trata com levianidade a presença de Deus, quando você sai uma vez e volta, você percebe e você começa a sentir realmente, cara, eu não mereço. Porque a culpa, ela começa a vir e a culpa é algo que Satanás ele tenta colocar no seu coração. A culpa de você perceber que realmente você poderia ter escolhido estar na presença de Deus, mas você trocou ele por bens materiais, pelas bênçãos que ele mesmo te proporcionou, e você se perdeu no caminho. E o sentimento que dá é que o pai nunca vai te perdoar, que você não pode ser filho. Mas olha só o que o pai fez, antes mesmo dele falar qualquer coisa. Pelo jeito ele já estava esperando o filho. Ele estava esperando seu filho. E aí ele foi para o seu pai e ainda estando longe, o seu pai já estava preparado, ele estava pronto. O seu pai viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este é o meu filho, que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai fez uma festa para o filho, que para muitas pessoas, e depois é o que o irmão vai jogar na cara do pai, ele vai falar: Pai, eu sempre estive aqui, mas meu irmão, ele pegou aquilo que ele não tinha direito agora, era dele, mas não era agora. Ele descartou você, escolheu aquilo que você poderia oferecer ao invés de escolher a tua presença, pegou a herança dele, que você construiu, jogou fora, e você vai tratar ele dessa forma como filho? Você percebe que o filho pródigo, ele chegou completamente detonado. Porque se você olhar, o escravo antigamente, ele não tinha calçado em seus pés. Mas o pai faz questão de colocar a melhor roupa, a roupa de filho, um anel no dedo e colocar as sandálias nos pés para dizer: Ei, você não é escravo não, eu não te quero como escravo não, eu te quero como filho. Por mais que você mereça, eu tô aqui para te redimir novamente. E esse é Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos redimiu de todo o nosso pecado, mesmo ainda nós temos escolhido abandoná-lo desde o início, por causa do primeiro homem. Nós temos escolhido, por mais que ele tenha nos advertido: olha, não faça isso. É melhor você estar perto comigo. É melhor você estar na minha presença. E nós escolhemos o contrário. Mas mesmo assim, ele nos amou e nos reconciliou com o Pai para que hoje nós pudéssemos ter vida através do seu sacrifício. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje, se você escolher voltar para os braços do Pai, ainda dá tempo. Ele te quer. Ele não é como as outras pessoas que ficam julgando. Ele não é como aquelas pessoas que olham de nariz em pé. Não. A Bíblia diz que a culpa leva para a morte, para a condenação, mas o arrependimento que Deus gera leva para a vida e transformação. Se você estava perdido, acredite, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é o seu erro, mas se Deus está te mostrando essa mensagem, é um forte indício de que Ele te quer.
de que ainda dá tempo de você voltar, porque a Bíblia diz que o pai que ama repreende o seu filho. E hoje ele está te repreendendo para que você volte para os braços dele, porque ele não quer te perder. Ele não quer perder os seus. Ele não quer que você vá para o inferno, porque o inferno é a separação total dele. Para que você vai fazer um jogo como muitos estão fazendo? Muitos estão apostando a sua vida eterna, a vida com Deus. Muitos estão como se estivessem jogando na Mega Sena, falando, se ele existir, no fim a gente vê. Para que? Isso é tolice. Isso é tolice. Só porque ele escolheu agir de uma forma invisível, quer dizer que ele não é real? Você acredita em tanta coisa que você não pode ver, que você não pode explicar, que a ciência não tem resposta, mas para o próprio Deus que te ama e que prova a fidelidade dele e a veracidade da sua presença nos nossos corações, através da sua criação, através de tudo, tudo canta a sua presença. E você quer duvidar que ele existe? E pior, que ele te ama? Meu irmão, sério, se você está vivendo assim, por favor, eu faço um apelo ao seu coração. Não resista quando o Espírito de Deus chamar. Não resista. Se a voz do Senhor vier te chamando, não resista. Receba o Senhor hoje. Volte para os braços do Pai. Ele ainda te quer, ainda dá tempo. Você ainda pode escolher voltar para os braços do Pai e amar mais a Ele. E para você que ainda não saiu, cuidado, hein? Porque a Bíblia diz, para que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Se você está de pé, vigie, esteja vigilante para que o seu coração não ame mais os bens que Deus pode te dar, mais do que a presença de Deus, que é o nosso maior bem, a nossa única herança, como o próprio rei Davi fala. O rei Davi fala, e isso prova que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele fala em Salmos? Deus, ele sendo o homem mais rico talvez do seu tempo, o homem que mais venceu guerras com o exército mais poderoso da terra. Sabe o que ele fala? Eu não confio na minha cavalaria, eu confio no Senhor. Eu não tenho bem nenhum a não ser você. O rei Davi, ele sabia porque ele reconheceu e recebeu o amor de Deus. E uma vez que você recebe o amor de Deus, você não sabe viver de outra forma. O rei Davi, ele fala o seguinte, melhor é o teu amor leal do que a vida. E a vida ordinária não, a vida extraordinária que ele tinha. Ele reconhecia que não existe nada mais doce do que o amor de Deus. E é esse o convite que eu estou te fazendo hoje, para você voltar para os braços dele, em nome de Jesus. Se você me permitir, eu posso fazer uma oração por você? Para você que saiu, mas quer voltar hoje para os braços do Pai. E para você que ainda não saiu, mas quer ter certeza de que o seu coração está firmado no Pai. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nesse momento, meu Pai. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a viver o Teu amor, meu Pai, na Tua plenitude. Nós não queremos ter outro bem, nós não queremos almejar nada maior, meu Pai, do que a Tua presença. Se você não for conosco, meu Pai, como Moisés falou, não nos faça sair daqui. Eu te peço, por favor, meu Pai, que a Tua presença, meu Pai, venha transbordar em nossos corações. Que nós venhamos, meu Pai, reconhecer que precisamos de Ti. Aquele que tinha saído, meu Pai, e está voltando como filho pródigo, recebe em Teus braços hoje. E aquele, meu Pai, que estava prestes a sair, mas recebeu esse alerta do Senhor, meu Pai, e quer, meu Deus, voltar para os Teus braços, meu Pai, quer firmar o coração no Senhor, por favor, meu Pai, o sustenta e o guia, meu Pai. Que ele não venha ficar cego pelos bens, pelas coisas boas dessa vida, porque o maior prêmio que nós temos é aquele que você nos concedeu, que é a vida eterna, a possibilidade de viver eternamente contigo. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até a próxima mensagem.